Então, na aula de hoje, estamos aqui para resolver duas questões sobre logaritmo. A primeira questão que eu trago é da FUVEST, 2019, e ela diz assim, se o logaritmo de y na base 2 é igual a menos meio mais 2/3 do logaritmo de x na base 2 para x maior que zero, então quer dizer que y é... Então, o que o exercício me dá? Ele me dá uma equação logarítmica e ele pede para eu determinar aqui y em função de x. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar esse menos meio no logaritmo de base 2, já que no primeiro e no segundo membro temos aí logaritmos na base 2. Então, para transformar o menos meio no logaritmo na base 2, basta multiplicar ele pelo logaritmo de 2 na base 2, uma vez que a base é igual a 2. Então, se fizermos isso, teremos logaritmo de y na base 2 é igual a menos meio, que vai multiplicar o logaritmo, já que a base do logaritmo é 2, então eu multiplico pelo logaritmo de 2 na base 2, uma vez que o logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. E 1 vezes menos meio vai continuar dando menos meio. Mais 2/3 que multiplica o logaritmo de x na base 2. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as propriedades dos logaritmos. Todos eles estão na base 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Já que aqui o meio está multiplicando um logaritmo, eu vou devolver esse número que está multiplicando aqui como expoente do logaritmo, logaritmando 2. Daí vai ficar logaritmo de y na base 2 igual a o logaritmo de 2 na base 2 elevado a menos meio mais o logaritmo de x na base 2 elevado a 2/3. E agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse menos meio aqui em uma raiz. Se eu transformar ele em um radical, uma raiz, teremos logaritmo de y na base 2 igual a logaritmo da raiz de 2 elevado a menos 1. E é uma raiz quadrada, eu não preciso colocar o índice aqui, na base 2, mais o logaritmo da raiz de x elevado ao quadrado de índice 3 na base 2. E aí agora é simples. A única coisa que eu preciso fazer aqui é transformar essa soma de logaritmos num logaritmo de um produto. Daí vai ficar logaritmo de y na base 2 igual a copio o log e a sua base e multiplico os logaritmandos. Se eu multiplicar os logaritmandos, teremos raiz quadrada de 2 elevado a menos 1 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Como o expoente aqui ele é negativo, eu simplesmente inverto essa raiz quadrada. Daí fica logaritmo de y na base 2 igual a logaritmo na base 2 de 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Agora, como você tem um logaritmo, os dois membros eles são iguais, então eu posso igualar os logaritmandos. Se eu igualar os logaritmandos, teremos 1 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado dará raiz cúbica de x ao quadrado sobre a raiz quadrada de 2.
E se você prestar atenção, a resposta deu aqui, alternativa A. Tudo bem? O próximo exercício aqui é sobre uma equação logarítmica. E aí é muito simples. Era da Unicamp de 2016, então está perguntando assim, a solução da equação na variável x, logaritmo de x mais 6 na base x igual a 2, é um número primo, par, negativo ou irracional? Simples. Se você tem aqui um logaritmo igualado a um número qualquer, é só aplicar a definição de logaritmo. Como assim? Eu vou copiar a expressão logaritmo de x mais 6 na base x igual a 2. Aplicando a definição, teremos a base, eleva o expoente, né, porque o que está do lado direito de uma equação logarítmica se chama expoente, igual o logaritmando. Então vai ficar x ao quadrado igual a x mais 6. Passo tudo para um membro só. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Caiu numa equação do segundo grau. E aí o que eu preciso fazer? Separar os coeficientes A, B e C dessa equação do segundo grau. A igual a 1, B menos 1 e C menos 6. Calculo o discriminante da equação pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta será igual a, o coeficiente b é menos 1, eleva ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes menos 6. Então, o discriminante dessa equação dará 1 mais 24, que é igual a 25. Depois eu uso a fórmula resolutiva para a equação do segundo grau, que é o oposto de b mais ou menos a raiz quadrada do seu discriminante delta, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Se o coeficiente b é menos 1, e aqui eu quero o oposto de b, implica em 1 mais ou menos, calcula a raiz quadrada do discriminante, que é 25, então a raiz quadrada de 25 é 5, dividido por, se o coeficiente a, que é 1 multiplicado por 2, dará 2. Então, significa que o primeiro valor de x é 1 mais, o segundo valor de x é 1 menos, 1 mais 5, 1 menos 5, dividido por 2. Então, o valor de x aqui deu 3, e o outro valor de x deu menos 2. E aí, pela definição de logaritmo, né, eu não posso ter a base aqui negativa, então esse valor aqui não serve. Então, a solução desta equação é só o número 3. E se você prestar atenção, o número 3 ele é um número primo. No caso aí, letra A. Tudo bem?